Exercício 24. O fio de A até B é considerado muito longo. Qual o valor do campo magnético a uma distância R, indicado na figura, onde R é muito menor que a distância B? A. Na hora que a chave é fechada e o capacitor está totalmente descarregado. E B. Quando o capacitor estiver totalmente carregado. Bom, de cara esse problema foi anulado porque houve um erro na hora de se fazer o desenho, que é claro que tem que ter uma resistência aqui, senão o capacitor é carregado instantaneamente. Tem uma resistência para poder limitar o tempo de carga do capacitor. Mas nós vamos colocar uma resistência aqui e vamos fazer o problema assim mesmo. Então, nós vamos colocar então uma resistência aqui de 1 ohm no circuito. E a gente tem, na verdade, circuito com uma fonte de 9 volts, o capacitor e o resistor. Aí agora a gente pode fazer com razoável tranquilidade o problema. Então, o que ele quer é o campo magnético gerado por esse fio infinito no ponto R. E o campo magnético no fio infinito nós já calculamos isso no exercício 18, com bastante detalhes. Se vocês quiserem, só dar uma olhada lá que está feito. Bem, só um detalhe, aqui a corrente ela tem sempre o mesmo sentido. Quando você liga a chave, independente do valor dela, a corrente vai de A para B, certo? Isso faz com que o campo gerado no ponto R, que é o ponto do desenho, seja perpendicular ao papel e para fora. Então nós já conhecemos a direção, sentido do campo, e como eu comentei, o módulo do campo gerado em qualquer ponto do espaço por um fio infinito, M0I sobre 2πr, está resolvido no problema 18. Bem, aqui o problema é como é que a intensidade do campo nesse ponto devido ao circuito. Na hora que liga a chave, o capacitor já totalmente descarregado, e com isso a diferença de potencial nos extremos do capacitor é zero, fazendo com que o potencial na parte de baixo da fonte seja igual ao potencial do outro lado do capacitor, já que ele está descarregado, consequentemente igual ao potencial no ponto A. E o potencial em cima da fonte, na hora que fecha a chave, fica igual ao potencial do outro lado do resistor. Dessa forma, a diferença de potencial em cima do resistor é igual à diferença de potencial da fonte. Consequentemente, a corrente que vai passar através do circuito no instante em que fechar a chave é simplesmente igual a Φ pela resistência, isso é 9 volts por 1 ohm, é 9 amperes. Bom, campo magnético gerado então no ponto R devido ao campo, inclusive está faltando também o ponto R, é uma das coisas também que estava faltando, se não me engano, o R era para ser 1 milímetro, então R é igual a 1 milímetro, certo? Então aqui a resistência é 1 ohm e o R é 1 milímetro. Dessa forma, o nosso campo magnético fica μ0I sobre 2πr, isso é 4π vezes 10 a menos 7, vezes a corrente, que é 9 amperes, dividido por 2π vezes 1 milímetro, isso é 1 vezes 10 a menos 3. Bom, 4π é cosmo do π, fica 2 em cima, 2 vezes 9 são 18, 10 a menos 7 dividido 10 a menos 3 é 10 a menos 4, 18 vezes 10 a menos 4, isso é 1,8 vezes 10 a menos 3 Tesla. 1,8 vezes 10 a menos 3 Tesla é o campo magnético gerado a uma distância de 1 milímetro pela corrente de 9 amperes do fio infinito. Certo? Bom, esse aqui resolve o nosso item A, né? Na hora do capacitor. E no item B, quando o capacitor está totalmente carregado. Bom, quando o capacitor está totalmente carregado, quer dizer que não passa mais corrente por ele, porque qualquer corrente que passa por um capacitor faz com que se acumule cargas ou se tire cargas. Então, se ele está totalmente carregado, é o estado pelo qual a nossa corrente é zero. Então, o estado que a corrente é zero, ora, é óbvio, consequentemente,
o nosso campo magnético gerado no ponto R também é zero. Muito bem, é isso.